Hoje é um dia bem auspicioso, hoje é o dia transcendental do desaparecimento de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, dia transcendental do desaparecimento de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Hoje é um dia específico para se cantar o seu Pranam Mantra. Srila Govinda Maharaj orientou para nós, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, não cantar todo dia o Pranam Mantra de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Porque antigamente, quando estávamos lá no centro de pregação em cima da Casa Prema, o centro de pregação Sri Chaitanya Sarasvati Sridhar Asa, a gente cantava todos os dias que tinha o programa. Todo o programa nós cantávamos, mas Srila Govinda Maharaj orientou Shripa Bhuvana Mohan Prabhu, na época Shripa Bhaktivilasa Tapasi Maharaj, a não cantar todos os dias, somente no dia do aparecimento e do desaparecimento de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Por que isso? Porque ele não é do nosso Parampara. Devemos muito a ele, claro. Nós vamos contar a história. Ele era um irmão espiritual muito querido de Srila Siddhar Maharaj. Ele era o Shiksha Guru, um dos gurus instrutor de Srila Govinda Maharaj, mas ele não está no nosso Parampara. Então, nós cantamos o Pranam Mantra todos os dias de quem está no Guru Varga, no nosso Parampara. Então, essa orientação. E vamos hoje ao dia próprio, então vamos cantar o Pranam Mantra para ele e também ler sobre ele, a vida dele, comentar alguma coisa. Tem muitas histórias, um associado muito querido de Srila Siddhar Maharaj, irmão espiritual muito querido de Srila Siddhar Maharaj. Então, começando aqui a leitura, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Hoje é o dia transcendental do seu desaparecimento, o dia que ele voltou para Goloka Vrindavana. Então, Prabhupada é um guru genuíno, ele veio para o mundo material nos orientar, dar tudo para nós. Ele trouxe para o Ocidente a consciência de Krishna e em 1977 ele abandonou o corpo e voltou para o mundo transcendental, voltou para Goloka Vrindavana. Ficou aqui durante o período e depois voltou para lá. Então, ele hoje está fazendo 45 anos que A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada abandonou o corpo. Continuando aqui a leitura. Então, ele voltou para o mundo transcendental. Agora temos o Pranam Mantra composto para ele. E vamos ler os trechos dos livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e a aula de Srila Acharya Maharaj. Então, temos bastante leitura hoje aqui, os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj e a aula de Srila Acharya Maharaj. Primeiro vamos ler o Pranam Mantra de Swami Maharaj Prabhupada. Então, o Pranam Mantra é assim: eu ofereço as minhas humildes reverências à sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que é o amado associado de Krishna e que descendeu de Goloka para este plano, recebendo a ordem de seu guru em sua cabeça. Ele é o avatar Shaktabesha, com poder de Nityananda Prabhu, personificado. Ele distribuiu o mantra Hare Krishna por todo o mundo, oriental e ocidental. Ele não distribuiu somente aqui no Ocidente, no Oriente também. Libertando e elevando todas as almas caídas. Ele é o melhor de milhões
de Jagaguru é o Guru universal, porque é a personificação da misericórdia divina. Ele distribuiu o doce néctar do Śrīmad Bhagavatam e o conhecimento transcendental do Bhagavad Gita por todo o mundo. Ele está constantemente engajado no serviço devocional exclusivo a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Srila Rupa Goswami e Shri Gauranga Mahaprabhu. Então esse é o Prana Mantra de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Depois nós vamos cantar ele em Bengali. Agora vamos ler o livro, demolindo a parte do livro que fala sobre Prabhupada, demolindo os pilares do ego. Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj é o autor desse livro. A graça universal é o título do capítulo. Porque eu vim para o Ocidente, diz Srila Govinda Maharaj, anteriormente, um grande general na linha da consciência de Krishna, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele sentiu grande necessidade de pregar a consciência de Krishna. Especialmente no mundo ocidental. Ele estava ávido para fazer isso, e assim que foi possível, ele tentou vir e ele veio. Ele veio sozinho, mas qual era o seu sentimento? O que ele realmente desejava fazer? E por quê? Também eu estou conectado a essa consciência de Krishna. E eu posso dizer que é a necessidade mais elevada das almas condicionadas. Quem puder compreender isso, não poderá tolerar viver sem dar um pouco dessa consciência aos outros. Esta era a posição de Srila Prabhupada. Então, aquele que tem um pouquinho de consciência, ele está conectado nessa consciência de Krishna, ele não consegue ficar sem dar essa consciência para os outros. Ele não consegue ficar sem pregar, sem distribuir a consciência de Krishna. E Prabhupada fez isso. Esta é a posição de Srila Prabhupada. Ele estava sempre sentindo compaixão pelas almas condicionadas que estão sofrendo, tanto nesse plano mundano. Almas condicionadas não podem compreender o que é bom para a sua vida real, a sua vida eterna. Esse sentimento, ele trouxe Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, ao Ocidente. Sem dúvida, o seu Gurudeva, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ordenou-lhe que pregasse no Ocidente, mas Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele deu essa ordem também a todos os demais devotos. O sentimento de fazer bem aos outros, aqui no caso é a alma, né? A alma de todos, estava profundamente enraizado no coração de Srila Swami Maharaj Prabhupada. Ele não tinha dinheiro, nem muita experiência, mas ele tinha avidez, afeto e um coração pleno e bom. Com um coração pleno e bom, ele não podia tolerar a falta de consciência de Krishna, de conhecimento
das almas divas. Ele não tolerava que as almas divas, nós não soubéssemos sobre Krishna. É assim ele veio para o Ocidente. Ele tentou muito dar consciência de Krishna e, durante o primeiro ano, ele sofreu de tantas maneiras, mas a sua avidez e os seus sentimentos profundos trouxeram sucesso à sua pregação da consciência de Krishna. Então, veja só, isso é extremamente importante, né? Ele tinha muita avidez e o sentimento profundo de divulgar a consciência de Krishna. Nós temos que ter isso também, avidez pela pregação e aquela vontade de distribuir a consciência de Krishna. E o sucesso virá, o sucesso distribuindo essa consciência para todos. E ele fez isso, ele veio e pregou a consciência de Krishna para todos. Ele começou sozinho, mas tem uma frase aqui que diz assim: Ekohan Bahu Siam. O que quer dizer isso? Eu, o Uno, me tornei muitos. Deus, um só, se tornou muitos. Este é um aforisma dos Upanishads. No início, Bhagavan, Deus, o Supremo, Senhor, ele estava sozinho e então ele tornou-se muitos e com o seu coração cheio de amor, ele manifestou-se em milhões de formas. Do mesmo modo, Srila Swami Maharaj Prabhupada, cujo coração estava cheio de amor divino, ele queria distribuir a consciência de Krishna. Ele sentia que era uma necessidade extrema das almas condicionadas, e se elas não recebessem isso, o que obteriam e de que modo viveriam? Então, sem a consciência de Krishna, o que nós teríamos, como que nós viveríamos e o que nós obteríamos de resultado sem a consciência de Krishna? Por isso ele veio para cá. Na realidade, ele estava muito perturbado e não podia entender por que as almas condicionadas, elas estavam correndo de lá para cá, dentro do meio ambiente ilusório. Nós estamos sempre correndo de um lado para o outro. Uma vez um monge falou, quando ele era novo, ele já distribuía a consciência de Krishna e estava todo mundo atrasado. Quando você para alguém na rua para conversar, está atrasado, agora não dá, estou atrasado, todo mundo correndo. E você vai hoje, está todo mundo correndo também, todo mundo correndo, e não chega a lugar nenhum. As pessoas correm e não chegam a lugar nenhum. Então, o que adianta correr tanto? Correr atrás de quê? Correr atrás do mundano? Prabhupada estava aflito com isso, porque ninguém estava compreendendo o que é a consciência de Krishna. E por isso ele veio para cá. As almas condicionadas ao mundo material, estão sempre correndo de lá para cá, dentro do meio ambiente ilusório. O seu sentimento era muito forte. Ele queria dar alguma coisa e a deu primeiro no mundo ocidental. Então, Swami Maharaj Prabhupada, ele pregou primeiro no Ocidente, depois ele voltou para a Índia e começou a pregar lá também. Mas a grande missão dele, na verdade, o grande feito dele foi vir para o Ocidente e abrir o túnel, como o Srila Govinda Maharaj falou, o Srila Acharya Maharaj falou. Ele abriu o túnel para que os outros viessem. Ele foi o desbravador, ele veio sozinho. Agora, continuando aqui,
Um outro livro, O Céu Consciente, de Srila Bhakti Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj. É no prefácio dele que está escrito aqui. Apenas há 56 anos, nós do Ocidente, agora no caso, estamos com 57 anos, né, que Prabhupada veio para cá. Há 57 anos atrás, ele veio em 1965 para cá, para o Ocidente. Então, há apenas 57 anos, nós do Ocidente, nós tivemos acesso pela primeira vez à universal concepção divina de Krishna, apresentada segundo a milenar tradição Vaishnava, que tem sido responsável pela revelação e guarda desse supremo tesouro oculto do doce absoluto. Isso ocorre, sem dúvida, pela vontade suprema do próprio Sri Krishna, o Deus Supremo. Então, tudo é pela vontade de Deus. Por que a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada veio para cá? Porque era a vontade de Deus. O guru dele pediu para todos, ele veio, mas é a vontade de Deus. Deus está por trás de tudo. Então, era a vontade de Krishna, a vontade suprema. Todo amoroso e todo atraente, quem usou o seu devoto puro, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, como canal transparente para iniciar uma autêntica revolução espiritual da consciência de Krishna, de nossa civilização materialista ocidental, desorientada e mal dirigida. Então, Krishna usou seu devoto puro para vir aqui distribuir para todos nós. Krishna, ou ele vem pessoalmente, ou ele vem através de um guru genuíno para distribuir a consciência de Krishna para nós. Isso está no Bhagavad Gita. Quando a religião está deturpada, quando acontece isso, ele mesmo aparece pessoalmente, ou ele envia um devoto puro, seu devoto puro, para distribuir isso para nós. Então, no caso aqui, ele mandou do mundo transcendental, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, para nos orientar, para vir para o Ocidente. Mahaprabhu previu isso. Mahaprabhu falou, todo mundo cantará o santo nome de Deus, Hare Krishna. E isso só foi possível aqui no Ocidente, porque a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada foi escolhido para fazer isso. Krishna escolheu ele para fazer isso. E ele fez de forma exemplar, ele abriu o túnel, ele abriu o caminho para todos os outros gurus virem para cá. Srila Govinda Maharaj falou isso. Eu só estou aqui hoje pregando porque a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele veio para cá antes. Ele abriu o caminho e aí todos nós viemos atrás desse caminho que ele abriu. Então veja essa importância de Prabhupada para todos nós. Por isso temos que glorificá-lo muito. Temos que glorificar muito a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Srila Prabhupada Bhaktivedanta, como ficou conhecido em todo o mundo, desembarcou na América em 1965, trazendo consigo a infalível e inderrotável arma do amor puro, com a qual ele resgatou milhares de pessoas, milhões de pessoas, e distribuiu milhões de livros, ensinando a arte e a consciência da consciência que culmina na consciência de Deus, e mais especificamente na consciência de Krishna, a suprema personalidade de Deus. O seu trabalho difundiu-se rapidamente por toda parte e os livros que traduziu do sânscrito e comentou
os milhares, os milenares, quais os livros que ele traduziu e comentou? O Srimad Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, o Srimad Bhagavad Gita como ele é, o Srimad Bhagavatam, em 32 volumes, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Chaitanya Charitamrita, em 7 volumes, e outros tornaram-se parte integrante também de nossa cultura, influenciando a cultura de muitos modos, produzindo uma verdadeira renascença espiritual. Depois de sua partida deste mundo, no final de 1977, muitos de nós, os seus discípulos, nós ficamos à margem do processo que se seguiu na instituição por ele fundada, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON. Pouco antes de ir embora desse mundo, Srila Prabhupada Bhaktivedanta, certamente intervendo os problemas, ele viu que haveriam problemas que adviriam após a sua partida. Ele cuidou de deixar claramente expresso que encontraríamos alívio e apoio espiritual em nosso caminho devocional se buscássemos o abrigo de Srila Siddhartha Maharaj, a quem ele mesmo considerava como o seu grande amigo e mestre espiritual, instrutor, Shiksha Guru. Então, esse é o prefácio do livro de Srila Siddhartha Maharaj. Agora vamos ler o livro Loucura e Ocupação Ruim. Então, Prabhupada, ele tinha muita vontade de vir para cá distribuir essa consciência de Krishna para nós, porque primeiro e segundo pediu. Ele teve pouco contato com o seu guru, Srila Bhaktisiddhanta. Poucas vezes ele teve contato com o seu guru, mas ele seguiu a risca o que o guru falou. Ele seguiu de forma exemplar o que o guru falou. E ele veio para cá. Ele infartou duas vezes no navio cargueiro. Ele veio de navio cargueiro da Índia para cá, idoso, sozinho, sannyasi, sem dinheiro, com pouquíssimos dólares, não tem onde ficar, muita dificuldade, como foi falado no primeiro ano, muita dificuldade, mas ele gradativamente foi conquistando, e veja só o que virou a ISKCON na época dele. Veja só, milhões e milhões de livros distribuídos pelo mundo, milhões e milhões. Você vai no sebo, por exemplo, no Sebo Grande, aqui em São Paulo acontece isso, aí tem lá, por exemplo, o setor de misticismo, o setor de romance, o setor de ciência, e aí tem lá um setor que é Prabhupada, só tem livro dele. Tem sebos aqui em São Paulo que tem milhares de livros dele, milhares e milhares de livros, centenas de livros de cada título. Então, esse é a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, agora outra leitura aqui. Loucura e ocupação ruim. Swami Maharaj Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele costumava dizer que as Nações Unidas e Unesco, todos esses compromissos mundiais, mais parecem cães latindo. Na verdade, são ainda mais perigosos, pois eles estão cativando as pessoas mais intelectualizadas. Então veja só, a ONU, a Unesco,
está cativando aqueles que são mais intelectualizados. São extremamente perigosos, mais perigosos do que cães que latem o tempo todo. Mas tem o mesmo valor, estão moldando a sua própria atenção na direção da substância material, que se baseia na ilusão e no equívoco, e eles ainda possam, de modo grandioso, eles posam de modo grandioso. Então, o pessoal aqui da Unesco, da ONU, eles se acham, eles ficam posando como se fossem os melhores, mas é consciência mundana, é consciência material, baseada na ilusão e no equívoco. A consciência material, ela é baseada na ilusão e no equívoco. A consciência de Krishna é perfeita, a consciência material não é. Eles dão tamanha importância a essas coisas materiais, tal como cães que ladram para possuir algo em particular. Nada mais é do que isso. Foi com grande coragem que Swami Maharaj Prabhupada os contestou. E tal tipo de concepção nos está guiando até o nosso prospecto mais elevado. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, amigo íntimo e mais Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharadeva Goswami Maharaj. Agora vamos ler a aula de Srila Acharya Maharaj. Então o título da aula é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, amigo íntimo e mais. Então, Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal Acharadeva Goswami Maharaj, falando online para os devotos de Caracas, no dia 22 de outubro de 2011. Dia 22 de outubro de 2011. Aí ele começa falando, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele deu muito respeito a Srila Siddhar Maharaj. Você sabe que quando Srila Siddhar Maharaj e nosso Gurudeva estavam em Calcutá, eles viveram juntos com a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada por muitos anos. Foi antes de a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada se juntar ao Chaitanya Mati em tempo integral, antes de receber sannyasi. Então, quando eles moraram junto com Prabhupada, Bhaktivedanta, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, ele era casado, ele era grihasta, ele tinha mulher, tinha filhos, ele tinha uma indústria farmacêutica, ele não era sannyasi. Nessa época, eles viveram junto com ele. Ele cedeu um espaço para eles lá. Srila Siddhar Maharaj e Prabhupada, a Bhaktivedanta, eram amigos íntimos, como Krishna e Balarama. Eu escutei outro dia uma aula de Srila Acharya Maharaj, e ele falando sobre isso. Ele falando que chegaram para Swami Maharaj Prabhupada, na época ele ainda era grihasta, ele não era sannyasi, e ele tinha uma indústria farmacêutica em Calcutá. E falaram para ele, sabe por que a tua indústria não está indo para frente, não está indo bem? Por que a indústria de Prabhupada não ia bem? Porque ele ficava o dia inteiro conversando com o Srila Siddhar Maharaj. Ele não ficava tomando conta da indústria dele, ele é proprietário. Ele ficava o dia inteiro conversando, claro, assuntos espirituais, transcendentais. Ele e Srila Siddhar Maharaj. Por isso a indústria dele
não foi para frente. Então, uma pessoa falou isso para ele. E Srila Govinda Maharaj contou isso. Ele tinha um relacionamento extremamente íntimo, extremamente forte com Srila Siddhar Maharaj. Ele, como foi falado aqui, ele considerava Srila Siddhar Maharaj seu guru instrutor. Veja só o tipo de relacionamento. E Srila Govinda Maharaj aprendeu o Srimad Bhagavad Gita com Swami Maharaj Prabhupada. Srila Siddhar Maharaj falou, aprenda com ele o Bhagavad Gita. E ele ficava, pelo menos por ano, 2 ou 3 meses, todo ano com Prabhupada. Srila Govinda Maharaj ficava 2, 3 meses, todo ano com Prabhupada. E Prabhupada falou, ele é o meu filho mais querido. Não era o filho geneticamente, claro, mas era o filho espiritual mais querido. Srila Govinda Maharaj era o filho mais querido de Prabhupada. Ele próprio falou isso. Então veja só o relacionamento que tem a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, com Prabhupada. E Prabhupada também cedeu um espaço em cima da sua indústria, em Calcutá, para ficar um centro de pregação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele nem era sannyasi, claro, a isso não existia, ele já cedeu um espaço dele, que ele tinha para a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, para Srila Siddhar Maharaj pregar e fazer o movimento de Sri Chaitanya Sarasvati Mati na casa dele. Então o relacionamento deles era como Krishna e Balarama. Quando a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele estava indo para pregar nos países ocidentais, na América, pela primeira vez, ele primeiro obteve a misericórdia de Srila Siddhar Maharaj. Ele veio ao Chaitanya Sarasvati Mati, ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele curvou-se aos pés de lótus de Srila Siddhar Maharaj. E depois disso, ele começou a pregar no Ocidente. Mais tarde, quando a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada voltou do Ocidente, ele se encontrou pela primeira vez com Srila Siddhar Maharaj. Ele contou como ele havia pregado no Ocidente, o que ele fazia nos países estrangeiros. Ele contou tudo e Srila Siddhar Maharaj ficou muito feliz em ouvir tudo. Srila Siddhar Maharaj, ele reconheceu Srila Swami Maharaj Prabhupada como o avatar Shaktavesha de Nityananda Prabhu. Antes ninguém havia falado isso sobre ele, mas Srila Siddhar Maharaj disse, a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada não é uma pessoa comum. Ele é o avatar Shaktavesha de Nityananda Prabhu. Ele foi o primeiro a dizer isso. Caso contrário, quem saberia disso? Então, Srilachara Maharaj, ele termina assim a aula falando sobre a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Nós temos outras aulas aqui também. Mas agora não vamos ler. À noite vamos ler as outras aulas. Eu vou agora falar o Pranam Mantra, tentar falar o Pranam Mantra de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que é propício para falar hoje. Vamos cantar também a canção de desaparecimento e estamos no mês de Kartik, a canção de Kartik, e também vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Então temos 4 canções para cantar agora. Mas eu vou falar primeiro para a mantra de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então, para a mantra de Srila Prabhupada é o seguinte:
Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Swami Sri Bhaktivedanta Prabhu Padaya Te Namaha Gurvagnan Shirasi Divita Shaktavesha Swa Dupine Hare Krishneti Mantrena Pascha Tya Pracha Tarite Tarine Visvacharya Prabharya Ya Divya Karunya Murtaye Shri Bhagavata Madhurya Gita Sri Madhurya Gita Siddhanta Sarasvati Nishevini Radha Krishna Padam Bojo Bringaya Gurave Namaha. Esse é o Pranamantra de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então hoje é um dia específico para pronunciar esse Pranamantra. Hoje é um dia muito importante para todos nós, Gaudiya Vaishnavas. Todos nós, principalmente do Ocidente, mas não só do Ocidente e do Oriente. Então, quando ele voltou para a Índia, ele inaugurou, no dia da inauguração do seu templo na Índia, o primeiro templo dele em Mayapur, ele convidou todos os irmãos espirituais dele. Mas quem que foi? Foi Srila Maharaj, um outro irmão espiritual, e Srila Govinda Maharaj, somente os três. Os devotos, irmãos espirituais dele, devotos de Srila Bhaktisiddhanta, não queriam nem honrar a praçada que tinha no templo da ISKCON, em Mayapur, no dia. Porque eles falavam que eram os milechas, os ocidentais que fizeram a boga, os ocidentais que ofereceram, eles não queriam nem honrar a praçada. Veja só que a parada, que ofensa eles fizeram. Eles não foram no dia da inauguração, eles não quiseram nem honrar a praçada. Mas Srila Siddhar Maharaj estava lá, Srila Govinda Maharaj ele inaugurou o templo, o primeiro templo da ISKCON, em Mayapur, na Índia. Srila Govinda Maharaj abriu, ele que deu a palestra. E agora tem uma outra aula de Srila Acharya Maharaj que ele diz: agora todo mundo está aqui no Ocidente pregando, aqueles que não quiseram ir, estão aqui pregando no Ocidente. E aí Srila Acharya Maharaj fala: eu tenho vontade de bater neles, porque eles rejeitaram Prabhupada na época e agora pegaram esse túnel que Prabhupada fez para vir para cá e estão pregando. Então Srila Acharya Maharaj fala: eu tenho vontade de bater neles. Esse é o sentimento de Srila Acharya Maharaj. Vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta, antes de cantarmos. Se alguém quiser comentar algo, fazer alguma pergunta, pode fazer. Tudo que eu li aqui, eu postei hoje, agora há pouco, no grupo do Templo de São Paulo. Vocês podem ler com mais calma, né? Analisar as aulas de Srila Acharya Maharaj, trechos dos livros. Então, vamos agora cantar a canção glorificando o Vaishnava que desapareceu, um associado de Mahaprabhu, porque Prabhupada é um associado de Mahaprabhu, ele é um Shaktavesha Avatar de Nityananda Prabhu. Quem falou isso pela primeira vez? Srila Siddhar Maharaj, um devoto puro. Então, não há como contestar isso. Então vamos cantar Tianilo Premadama, Coruna Prachura. Eu não estou com o livro grande aqui, eu não lembro a página do livro grande.
mas eu creio que é em torno, acho que é 143, 144, quem tem o livro grande de Kirtan. Deixa eu procurar aqui. Aqui já achei. Então vamos lá, todos cantando a canção, glorificando o desaparecimento de um associado de Mahaprabhu. Jeanilo Prema. Desculpa. Jeanilo Premadana Coruna Prachura Reno Prabhukota Yela Achajatakura Kanhamura Swarupa Kanhasanata Kahadasaragunata Patita Pava Kahamura Bata Juga Kahakavira Ekakale Kota Gila Goranatara Pashani Koti Mata Anale Pashibo Goranga Gunera Nidhi Kota Dilepa Sesama Sangira Sangi Jekoilo Vila Sesangana Paya Kande Narotamada Sesava Sangira Vila Sesangana Paya Kande Narotamada
Jayamilo Premadana Korunadachur Enokotudura Acharya Thakur Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Prabhu He, Prabhu He, Prabhu He, Prabhu He. Prabhu He, Prabhu He, Prabhu He, Prabhu He. Vamos cantar a outra canção, glorificando o desaparecimento de um Vaishnava. Agora vamos cantar a canção Ebaro Korunakoro Vaishnava Losai. É na página seguinte. Ebaro Koruna Koro Vaishnava Gosai. Ebaro Koruna Koro Vaishnava Gosai. Patita Pavana Toma Bineke Hona. Kaharamika Tegere Papi Gureja. Emona Doyala Prabhu Keba Kodapaya. Gangara Parasha Hoile Paschati Pavana. Dashame Pavita Koro Eto Maraguna. Haristane Aparade Tare Harina. Tomasane Aparade Nahi Koedana.
Tomara Hridoye Sada Govinda Vishrama Govinda Correia Mama Vaishnava Pratijane Kori Asha Charanera Duri Narotame Koro Doya Apanara Ibaro Koruna Kori Vaishnava Gosai Ibaro Koruna Kori Vaishnava Gosai Patita Pavana Toma Dini Kironai Gaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Gaya Vaishnava Thakur. Gaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Gaya Vaishnava Thakur. Vamos cantar agora, glorificando Shrimati Radharani, Sri Radhika Estava, uma canção composta por Shilarupa Goswami Prabhu. Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doite, Radhe Jayo Jayo Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Gokula Taruni Madhava Mahike, Gokula Taruni Madhava Mahike, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Damodara Roti Vardhana Veshe, Damodara Roti Vardhana Veshe, Harini Sutta Vindadi Pineshe, Harini Sutta Vindadi Pineshe, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Vishavanudadi Navashashileke, Vishavanudadi Navashashileke, Lalita Sati Gunaramita Vishati, Lalita Sati Gunaramita Vishati, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Korunam Korumoi Korunavorite, Korunam Korumoi Korunavorite, Samata Samata Vanita Charite, Sanata Sanata Vanita Charite, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Radhe Jayo Jayo Madhava Doike, Jayo Radhe, 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 Radhe Jayo Madhava Doike, Radhe Jayo
Vamos cantar a última canção, então, agora do programa da manhã. Sri Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho se teve algum comentário ou se alguém fez alguma pergunta. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ekari Gosai Kori Charananda. Jaha Hote Vignana Zavishkapura. Ekari Gosai Jaramuni Karada. Tansadara Pavarinu Mura Panchala. Tandera Charana Sevi Bhakta Saneva. Dhaname Janane Morae Abhiva. Echai Gosai Jade Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Sri Guru Vaishnava Padma Jayama. Sri Guru Vaishnava Pada Padma Toriya. Hari Nama Sankirtan Tamadasa. Hari Nama Sankirtan Kohe Tamadasa. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Nita Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nita Gora, Hari Go, Nita Gora, Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nita Gora, Hari Go, 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 Hari Go. Vamos ver quem participou conosco hoje, nesse dia auspicioso, do desaparecimento de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Temos aqui conosco hoje Shrimati Devidasi, Ishan Krishna Prabhu, Amalini Devidasi, Lafayette também conosco aqui, Gonçalves, deixe-me ver aqui quem mais. Vejam Mahaprabhu e Giriraj tomando sol agora. Temos aqui também o Ramanuja Dasanuja Prabhu também conosco hoje, assistindo nesse dia auspicioso. Então, à noite, vamos falar mais. Hoje é sábado, o programa começa às 18 horas, uma hora antes do que durante a semana. Vamos falar mais sobre Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, quem puder, quiser, venha ao templo. Quem mora longe, está em outro país, assista online. Já assistiu agora, mas se puder, assista de novo, porque nunca é demais escutar falar sobre um devoto puro como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam, até a noite às 18 horas.